Olá, boa noite. Eu me chamo Paola, faço parte do setor de benefícios e parcerias aqui da CIS. Queria dar as boas-vindas a todos. Estamos iniciando mais um Clube do Conhecimento Assiste. Hoje nós vamos bater um papo com o Dr. Ricardo Almeida sobre um assunto bem legal, que é a chegada de um novo pet. O Ricardo é médico veterinário, formado pela Uniana em Niterói, habilitado com o curso de responsabilidade técnica pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro, é instrutor em curso profissionalizante de auxiliar de veterinário e atua como clínico de pequenos animais em alguns estabelecimentos aqui na cidade do Rio de Janeiro e também com atendimento domiciliar. Oi, Olá, Ricardo. boa noite, tudo Boa bem? noite. Tá conseguindo me ouvir direitinho? A gente tá conseguindo ouvir você. Só vou pedir só para poder falar um pouquinho mais alto, tá? Vocês me escutam bem? Sim, sim, tá dando para ouvir. Só tá um pouquinho baixo ainda, mas tá dando para ouvir sim. Ok, boa noite, tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui com vocês. Ah, que bom. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado por aceitar o nosso convite para participar da nossa live, tá? E eu queria deixar você à vontade para se apresentar para o pessoal, falar um pouquinho sobre sua carreira, suas formações. Ok, bom, vamos lá. Meu nome é Ricardo Almeida, sou médico veterinário, né? Sou clínico de pequenos animais, atuo hoje na cidade do Rio de Janeiro em alguns estabelecimentos. Como a Paola bem disse no início da live, também ministro algumas aulas, né, para a parte de auxiliar de veterinária no curso profissionalizante e desenvolvo também o atendimento domiciliar, tá? Sim. E aí estou atuando nessa área aí desde o final de 2021, né, já começando a ingressar como clínico veterinário em atendimento a partir de abril de 2022 e estamos caminhando aí para frente e crescendo cada vez mais. Ah, legal. Doutor Ricardo, hoje acho que grande parte das pessoas, né, tem um pet de estimação, mas grande parte também ainda tem as dúvidas sobre como agir na chegada de um novo pet, o que fazer, o que dá para esse animal, né, para que ele possa se adaptar bem. Então, eu gostaria de iniciar perguntando: eu decidi ter um pet. O que primordialmente preciso me preocupar e quais são os primeiros passos? Bom, eu costumo dizer que decidiu ter um pet é praticamente decidiu ter um filho, né? Hoje, Sim. mais do que nunca, o mercado do pet, o carinho pelo pet vem aumentando cada vez mais. Os estudos da medicina veterinária também vêm se ampliando cada vez mais. E eu acho que a gente precisa de uma organização, né, dos hábitos da família, do manejo do cotidiano e entender que tipo de pet eu preciso escolher para ingressar, né, dessa jornada familiar. Sim. Eu trabalho hoje com cães e gatos e a gente entende que a gente espera, né, que a qualidade de vida desses animais ela fique em torno de pelo menos aí uns de 12 a 15, 19 anos, dependendo, né, do manejo desse animal, dependendo da raça, das características, né? E aí tudo isso faz com que a sua vida mude durante muitos anos. É como se você Uhum. for, você não é como, né? Você está recebendo um novo membro da família. É Então, verdade. eu acho que assim, primordial de tudo é a organização familiar e o entendimento de qual tipo de pet vai se encaixar mais no dia a dia da família. Uhum. Tá, então vamos lá. Se for um animal de resgate, passei, peguei esse animal, como proceder? Eu falo até mesmo por mim, né, que eu faz um mês e meio que eu recolhi uma gatinha e aí eu tô meio que me adaptando, né, a ela a mim, então assim, dessa forma, né, sendo um resgate. Como é que a gente pode estar iniciando esse tratamento com os Então, animais? vamos lá, um animal de resgate, a gente pode falar um pouquinho de saúde única. A medicina veterinária ela não é só ligada à saúde animal, né? A gente também fala de saúde única, o que engloba uma abordagem multissetorial. O que quer dizer isso? O médico veterinário está presente na vida da família da gente o tempo inteiro. Desde Sim. o pet que a gente leva até o clínico, né, para fazer a consulta, para fazer todo o tratamento periódico, até mesmo todo o alimento de origem animal que circula, né, no nosso dia a dia, o alimento que a gente compra no mercado e tudo mais. E o veterinário está completamente ligado na qualidade de vida do ser humano. Isso quer dizer que existem as zoonoses, que são as doenças que são transmitidas de animal para o homem e de homem para animal.
são doenças e patógenos que vão afetar a qualidade de vida não só do humano, como do animal, e podem se progredir e trazer um mal, né, para a sociedade. E aí, quando a gente fala de animal de resgate, a gente tem que ter todo um cuidado com o animal, principalmente se a gente está resgatando o animal na rua, com dor, porque animal com dor tem instinto e a forma do animal reagir é se defendendo, e o cachorro morde, o gato morde e arranha, né? Então, primordialmente, a gente precisa aí cuidar, né, do animal e também de você. Então, tomar todas as medidas preventivas na hora do resgate do animal para que você tenha um resgate de qualidade, um resgate de sucesso. Quando é um animal de ONG, normalmente um animal de ONG, ele já vem com toda essa prevenção, com todo esse cuidado, né? As pessoas que trabalham, né, com esse trabalho muito legal, que ajudam e apoiam a sociedade, inclusive, eles já fazem toda essa rotina de qualidade de vida desse animal, já trazem esse animal mais saudável para o ambiente familiar, e aí já faz toda a diferença. A gente tem que ter muito cuidado quando esse animal vem de um outro local para ser introduzido no nosso ambiente, se nós tivermos já um pet existente na família. Porque eu preciso observar se esse animal está realmente saudável, porque às vezes a gente vê um bichinho na rua, a gente quer ajudar, a gente quer resgatar, mas eu preciso também ter cuidado com o meu bichinho que está dentro de casa. Então, vamos fazer de forma assertiva, né? Vamos levar em frente como? Vamos separar esse bichinho, vamos levar no médico veterinário, vamos entender se ele tem alguma doença, vamos entender se ele tem algum risco que possa trazer para a nossa família ou para o outro pet que já está dentro do nosso lar. E vamos tomar as medidas preventivas e os tratamentos necessários caso haja. Entendeu? Com certeza. A partir daí, a gente faz a introdução, faz a adaptação desse novo animalzinho e bota para frente. Ah, que bom que você falou sobre adaptação, que é a minha próxima pergunta. E como deve ser feita, né, essa fase de adaptação, né, com os nossos pets? Então, a adaptação, ela tem que ser constante. Não adianta a gente... eu quero ensinar meu cachorrinho a fazer as necessidades no lugar exato. E aí eu ensino hoje, daqui a uma semana eu ensino novamente, daqui a um mês eu vou tentar ensinar de novo. Então, como uma rotina didática para o animal e para ele se acostumar ao ambiente, a gente precisa ter essa rotina pautada, né, de forma constante. Ele precisa entender que o local correto de fazer o xixi é no tapetinho onde você estipulou. Para a partir daí você conseguir levar um agrado para ele e quando ele fizer no lugar errado, você recriminar e dizer, não, aqui não. E aí, criando esse hábito constante, a gente consegue, né, trazer um animalzinho dentro da nossa rotina familiar. Mas é crucial que hoje a gente vive numa correria danada e tudo mais, mas é crucial que quando você introduza um pet, um animal na vida, né, no dia a dia da família, a gente consiga trazer para ele um tempo necessário para que a gente se dedique para a qualidade de vida desse animalzinho. Legal, doutor. Assim como nós, os pets também precisam de vacina, né? E quais são as vacinas e cuidados de saúde preventivos são necessários para o seu pet? Essa pergunta sua é muito interessante, porque frequentemente eu atendo no consultório, né, ou até mesmo em domicílio, pacientes que falam, olha, eu já dei a vacina, na verdade, responsáveis dos animais que falam, eu já dei a vacina de raiva, então tá tudo bem, tá tudo completo. Né? A gente tem muita divulgação pela vacinação da raiva, porque é uma vacinação de suma importância para a sociedade, porque a raiva é uma zoonose e o tratamento da raiva para os animais normalmente pode levar a óbito. Os tratamentos, eles infelizmente não têm um grande sucesso. Normalmente um animal que contrai, né, a doença zoonótica, que é a raiva, como a gente está falando aqui, vai ter aí um prognóstico muito ruim. Né? Então, a gente tem essa chamada normalmente da prefeitura, dos órgãos municipais, né, dos órgãos estaduais, falando aí sobre as leis necessárias, né, que o animalzinho precisa fazer o controle da raiva anualmente. E aí as pessoas fixam nessa informação. Mas ele não, com a vacina da raiva, ele não está completamente imunizado para as doenças necessárias, que são necessárias de imunização.
A gente tem também a vacina polivalente, que vulgarmente a gente chama aí de V8 e V10, que são as vacinas voltadas para cães. Então, o protocolo vacinal, ele não envolve só a vacina da raiva. Para cães, hoje a gente tem vacina polivalente, a gente tem vacina contra os agentes, né, os patógenos da gripe canina, né, que a gente também consegue vacinar esse cãozinho para a gripe canina. A gente tem uma vacinação hoje da giardia, que é um protozoário que afeta muito filhotes e pode levar a óbito de acordo com a desidratação e a sintomatologia, né, que essa giardia traz, essa verminose traz. A gente também tem a vacina da raiva e, além disso, nós temos toda uma prevenção que vai levar qualidade de vida para o seu animal. A gente tem algumas doenças que acometem cães e gatos hoje que são transmitidas, por exemplo, por mosquitos. O verme do coração, que é a dirofilariose, é uma doença que precisa ser muito bem aí sinalizada dentro das famílias, porque além de tudo, de contrair, de desenvolver no cachorro e no gato, também é considerado uma zoonose, porque também já tem casos, já houveram casos assim de transmissão e desenvolvimento em humanos. A gente precisa o quê? Fazer a prevenção e repelir o vetor, que é o mosquito. Então, uma vacinação completa e uma prevenção completa não se dá a uma vacina só. E aí a gente precisa entender qual é o ciclo de vida que esse animal está chegando na minha família. Se ele for um filhote, o protocolo vacinal é completamente diferente de um adulto, tá? Já os gatos, a gente tem a polivalente, que é a V4 ou a V5, a gente chama assim, né, na área da medicina veterinária. V4 e V5 porque ela vai fazer a imunização correta e completa contra 4 ou 5 doenças, tá? E aí vai ajudar o animalzinho a desenvolver uma imunidade mais adaptada para o seu dia a dia, e também tem a raiva. Mas para isso, antes de tudo, eu preciso entender que a gente só vacina um animal saudável. Não existe vacinar um animal que está com alguma sintomatologia clínica ou desenvolvendo alguma patogenia, ou esteja desidratado, ou esteja com algum acometimento clínico que prejudique a sua saúde. O animal hoje ele precisa estar estabilizado para ser vacinado antes de tudo, e somente o médico veterinário consegue dar esse norte para o responsável do animal. Sim. A Lady Gui acabou de fazer uma pergunta aqui, como a gente está falando sobre as doenças, né, sobre as vacinas, e aí ela perguntou: o que fazer após a mordedura de gato? Então, o ideal da mordedura de gato, da mordedura de cão, é saber a origem desse animal. Inicialmente, a gente precisa entender a origem desse animal, e logo após o incidente, né, da mordedura, é lavar bastante com sabão neutro, de preferência em água corrente, e procurar um atendimento clínico, um atendimento de urgência numa UPA, dependendo da forma da ferida, principalmente, se houver dilaceramento, se houver perda de sangue, alguma hemorragia aguda, né, por causa da questão de algum rompimento de vasos, artérias e coisas assim, e aí partir para um atendimento médico. Mas o primordial de tudo, se tem como controlar, se não é uma coisa tão agressiva, é fazer a asepsia do local onde o animal fez ali a mordedura ou a arranhadura. Tá? Tomar muito cuidado, principalmente com a arranhadura de gato. Né? Gato, ele tem uma doença zoonótica também, chamada toxoplasmose, que é um fungo onde é transmitido, né, por alguns gatos, né, que estejam contaminados. Então, é por isso que é ideal que quem tem felinos não deixem, né, os felinos darem a famosa passeadinha. Gato saudável, gato bem cuidado, não dá passeadinha na rua. A partir do momento que você deixa o seu gatinho frequentar a avenida pública, que você deixa o seu gatinho sair de um ambiente seguro, ele está aí predisposto a milhares de situações de risco que podem complicar aí a vida do animal. Não só doenças, mas também como atropelamento, maus tratos e todas as coisas que a gente vê no dia a dia que acontecem com os gatinhos, ok? Verdade. Então vamos lá, né? Vamos falar agora sobre a dieta, né? Recomendada para cada tipo de pet, como você escolheria assim, a comida certa, né, para o seu pet, sendo ele gato ou um cãozinho. Então vamos lá. Primeira coisa, decidir criar um bichinho e trazer um bichinho para o meu cotidiano, para a minha vida familiar. Marca uma consulta aí, periódica com o veterinário, para entender como é que está a saúde desse animal. O veterinário vai conseguir explicar todas as necessidades desse bichinho, fazer um parâmetro clínico,
e também vai conseguir explicar qual é a dieta ideal para esse animal. Uhum. Animais que são filhotes precisam de um maior teor proteico na alimentação. Eles gastam mais energia e estão em fase de crescimento. Então, a quantidade de algumas vitaminas e minerais e os nutrientes na alimentação fornecida precisam ser em maior quantidade e maior concentração. Tá? Animais idosos, por exemplo, já possuem talvez problemas articulares, precisam ser identificados também por um médico veterinário. E a gente também consegue, dentro do manejo, fazer um atendimento para esse animal com uma alimentação terapêutica, que a gente chama, que já é uma alimentação para animais sênior, né? Animais acima de 7 anos já são considerados animais sênior. A gente também tem dietas de alimentação natural, que aí a gente abrevia e fala com a sigla AN, né? A dieta de alimentação natural, ela não é uma dieta que ela vende de forma abrangente como a ração, né? A gente tem hoje empresas que conseguem fornecer um alimento completo, natural, para gatos e cães, né? Entre outros pets, outras espécies, mas a gente precisa, mais do que nunca, na dieta de alimentação natural, consultar um veterinário nutrólogo, né? Muita dúvida eu recebo também no consultório, né? Até familiares, colegas, mas tem nutrologia na veterinária? Tem nutrologia, tem cardiologia, tem dermatologia, tem nefrologia, tem milhões de especialidades, como na medicina humana, e os médicos são super capacitados, os médicos veterinários são super capacitados, empenhados justamente para se especializar no assunto e dar um melhor tratamento possível para o seu cãozinho ou para o seu gatinho. E aí a gente fala de animais exóticos. Um animal silvestre, se eu quiser ter um animal silvestre. Também existe um médico veterinário que é especializado em silvestres, tá? Então, se você decidiu ter um animal silvestre, o ideal é que você acompanhe, né, um especialista no assunto. Legal, doutor. Então vamos lá. Como estabelecer assim, uma rotina de alimentação, né, para o seu pet? A gente iniciou lá aquela alimentação. A gente tem visto muito na internet também o pessoal botando lá aquelas alimentações, né, o pescoço de galinha, ovo, algumas partes da carne sem a gordura e tudo mais. Aí iniciou aquela alimentação ali, né, que já foi passada pelo nutrólogo, né? Ele vai dizer lá tudo direitinho. E aí, como estabelecer assim, uma rotina da alimentação para o pet? A rotina da alimentação, ela vai ser prescrita sempre pelo veterinário e deve ser acompanhada a qualquer mudança, né? Hoje a gente tem rações premium e super premium, que seriam as ideais a serem oferecidas para esses animais, que são as rações de melhores qualidade no mercado. Mas nem sempre o custo-benefício é compatível com a realidade financeira da família que adquiriu esse pet. E aí existem medidas e rações também com um custo menor que você consegue fazer adaptação no dia a dia desse animalzinho. Agora, eu vou introduzir um pescoço de galinha, eu vou introduzir uma alimentação natural. Principalmente, eu vou introduzir uma alimentação com osso, né? Osso, ele pode ser uma arma contra o cãozinho, contra o gatinho. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de oferecer uma alimentação natural, porque quando a gente cozinha o osso, ele vira uma estaca, né? Ele quebrado, ele é uma lança. Eu costumo dizer assim para os meus alunos. Quando ele quebra, ele fica rígido. E aí, se ele está rígido, ele pode fazer, engolindo de forma errada, até mesmo ficar ali obstruindo de alguma forma a boca desse animal, ou fazer uma perfuração intestinal, ou trazer uma complicação um pouco maior para esse bichinho. Então, o ideal é que a gente tenha, assim, total autonomia, junto com o médico veterinário, de alterar ou manter a alimentação devida para o seu animal. Entendi. Então, vamos lá, né? A gente está falando sobre alimentação. A alimentação traz algumas cáries, algumas coisinhas a mais, né? No cãozinho ou no gatinho. E como cuidar da saúde bucal do pet? Como cuidar da saúde bucal do pet? O primeiro passo é a alimentação correta. Porque quem dá tudo para o bichinho, o pãozinho com requeijão no café da manhã, quem dá o pedacinho da comida, mas ele está pedindo muito, doutor, eu realmente não posso dar um fígado de galinha? Eu tenho alguns responsáveis de alguns clientes que, por favor, deixa eu dar um fígado de galinha para o cachorrinho. Então, assim, a saúde bucal, ela começa na qualidade do alimento que você oferece para o seu bichinho, tá? A partir daí, existe uma manutenção.
Na natureza, obviamente, os animais eles têm essa manutenção no habitat natural, né? Eles fazem aí diferentes atividades que vão fazer essa manutenção. Com a gente, domesticado, diferente dos lobos, né? Que a gente costuma dizer, a gente traz um cachorrinho, a gente traz um gatinho para dentro de casa, a gente precisa acompanhar. E formas de acompanhar essa manutenção é a alimentação correta, né? Uma alimentação de qualidade. A gente pode também fazer escovação, utilizar petiscos aprovados, né, e testados por médicos veterinários para que não tenha química, para que não gere aí nenhuma possibilidade de agredir a vida do seu animalzinho. Sim. E oferecer para que ele faça a rotina ali da qualidade dental e não acumule cálculo. O que é o cálculo nesse sentido que a gente fala quando é de saúde bucal? É o tártaro, né? A gente também tem na medicina veterinária a limpeza de tártaro, que a gente chama de tartarectomia, que é aconselhável fazer em alguns animais que têm muito acometimento de cálculo nos dentes. Tá? Então, tudo isso também, mais uma vez, na consulta periódica do médico veterinário, ele consegue explicar. Tá certo. Eu tenho mais algumas perguntas aqui sobre a alimentação ainda. A Lady Gui perguntou: é aconselhável dar como petisco frutas para os cães todos os dias ou não? Frutas. Algumas frutas podem ser tóxicas e desenvolver aí alguns sinais clínicos nos animais. Sim. Então a gente tem que ter um cuidado muito inteiro com essa condição de oferecer qualquer tipo de modificação na alimentação, como eu falei anteriormente. Então, o interessante é entender qual é a rotina desse animal, principalmente se ele for um pet alérgico, tá? A gente hoje tem muita dificuldade com algumas raças por causa da alergia atópica. Por causa da alergia atópica, e aí o que acontece? Toda modificação na rotina do seu animal que é atópico pode aí ocasionar uma crise alérgica. Então, às vezes, a gente está ali assertivo com um bichinho que é alérgico, um cachorrinho que tem aí muita sensibilidade, né, nessa questão de alergia, desenvolve, né, muito prurido, muita coceira. E aí eu dou uma banana, achando que eu vou fazer bem, e acabo não trazendo esse bem para a realidade do animal. A partir daí ele começa a se coçar, e aí a gente precisa entender se foi mesmo a introdução da banana ou alguma outra coisa que levou esse pet a reagir à crise. Então, mais uma vez, é muito importante que vou dar uma frutinha, busque um aconselhamento do seu veterinário de confiança, que acompanha o seu animal. Como a gente tem as nossas especificações, né? Cada ser humano é de uma forma, os animaizinhos também. Então, sempre tem um que fala assim: ah, mas eu dou pro meu pet, não tem problema nenhum, nunca aconteceu nada, mas uma hora pode acontecer. E o seu pet não é o pet do seu vizinho, o pet do seu vizinho é um outro pet. Então, vamos tentar ser assertivo aí no tratamento e na qualidade do animal. Tá certo. O Renato também tem uma pergunta aqui. Posso deixar a ração direto no pote ou só colocar na hora das refeições, na hora de comer? Então, o manejo da ração é um erro muito comum, muito frequente, né, que ocorre realmente pelos responsáveis. Principalmente porque normalmente todo mundo sai de casa de manhã e volta quando? Volta à noite, passa o dia inteiro fora de casa, né? As rações de qualidade, as rações, né, que são oferecidas, que têm qualidade, né, de nutrologia, né, e tudo mais, elas são embaladas de uma forma que preserva os nutrientes desses alimentos. Uma vez que a gente tira dessa embalagem, se a gente não guarda ela de forma adequada, obviamente é um alimento perecível e ele vai degradando, né? Porque as rações são feitas, né, de alimentos de origem animal e vegetal e tudo mais, e são perecíveis sim, tá? Pode não parecer na aparência, mas a partir do momento que você tira a embalagem do pacote, ela já começa a perder a sua propriedade e a sua qualidade que ela tem como objetivo para o animal. Aí quando a gente pensa assim, eu vou deixar a ração à vontade, pode ser um risco. Por quê? Porque além da gente perder os nutrientes adequados que a ração vai ficar exposta ali no ambiente, não sendo um ambiente adequado, principalmente responsáveis que têm cães em quintal, né? A ração exposta, ela também é um chamariz para roedor, inseto e outros animais que proliferam doenças. Então, se a gente hoje... Eu tinha a mania de achar que ia passar fome. Ai, meu Deus, se não deixar a ração ali, eu vou passar o dia fora e vai passar
fome o dia inteiro, tadinho, só quando eu chegar vai comer. E aí eu comecei a observar que quando eu deixava a comida, deu formiga. E aí já também não era uma comida tão fresquinha. E aí eu passei a dar quando eu saio, quando eu chego. Não passa fome, tá bem alimentada. Todo mundo pensa assim, a barata é horrorosa porque ela passa em tudo quanto é lugar, mas a formiga também, né? A formiga também passa em tudo quanto é lugar e está passando em cima da ração do seu animalzinho que você tanto ama e que você oferece com todo cuidado, investe uma grana para oferecer um alimento para ele e de repente oferece de forma incorreta. Aí a gente precisa realmente ter aí como a gente falou no início, né? Vai ter um manejo alimentar de acordo com um hábito. O animal ele vai se adaptar à sua rotina, desde que você traga uma rotina de qualidade ideal para ele. Tá? Legal, doutor. Então vamos seguir aqui com as perguntas. Quais são as melhores práticas assim, de higiene, né, para manter o seu pet saudável, limpo? A gente já falou sobre a questão do xixi, né, de ensinar. Mas assim, as melhores práticas para a higiene, para manter ele saudável e limpo. A gente tem aí uma dificuldade quando a gente encontra animais incorrentes, por exemplo. Animais incorrentes, além de delimitar o espaço, né, se você hoje pensa em ter um animal incorrente, não tenha. Né? Porque o ideal é que você adapte o seu animal dentro de um espaço onde ele não fique restrito de uma qualidade de vida. Quando eu tenho um animal incorrente, além dele estar aí com esse espaço delimitado, ele faz as necessidades fisiológicas dele no mesmo lugar. Né? E a gente precisa ter uma assídua limpeza e asepsia do local para que ele não fique em cima das necessidades fisiológicas dele, porque além de dermatite pode gerar outras doenças. Dermatite são infecções na pele, tá? A gente tem adaptações que são muito legais em animais de apartamento, por exemplo, onde você consegue adaptar o seu animal e levar ele, de repente, 3 ou 4 vezes à rua e ele consegue aguardar essa adaptação e esse hábito de urinar, né, e defecar na rua, o que é o mais interessante, né, o que seria o mais qualificado, mas nem sempre as pessoas têm o tempo para fazer dessa forma. Então, eu tenho hoje um quintal onde eu tenho um animalzinho, você tem que manter a frequência, né, da asepsia desse lugar. Usar aí antissépticos que sejam próprios para cães, né, como bactericidas, né, e alguns desinfetantes que possuem bactericidas antivirais. E nunca, de forma nenhuma, deixar o seu animal em contato com urina ou fezes. Isso é o ideal. Tá certo, doutor. Como você lidar assim, com pulgas, carrapatos, né, em relação ao seu pet? Eu tive um problema agora com a minha gatinha, porque ela como eu recolhi ela, né, na rua, ela veio com piolhos. E a gente tem o costume de falar só sobre pulga e carrapato. E aí eu tive essa surpresa aí com ela e foi uma nova forma de lidar também, né, com os vermicidas. A gente tem costume de falar de pulga de carrapato, e a pulga e carrapato, elas são classificadas como ectoparasitos. São parasitos do animal, mas que ficam na parte externa. Né? Aqueles parasitos que ficam no intestino, dentro do animal, são endoparasitos. Eles estão dentro do organismo do animal, prejudicando a saúde dele. Aí a gente fala assim, pulga e carrapato, pulga e carrapato, pulga e carrapato. Além de piolho, também tem piolho, tá? Para cachorro e gato. E tem sarna. Né? A sarna é um ácaro. E ela transita no corpo do animal e a gente tem diferentes formas de sarna, inclusive uma sarna que é uma zoonose e pode passar também para humanos. Então, assim, o ideal é que a gente tenha um tratamento de qualidade e um tratamento constante para que esse animal não desenvolva, né, nenhum probleminha aí a partir desse ectoparasita. Hoje a gente tem comprimidos, né, regulares a cada 30 dias, que funcionam de repente a cada 3 meses, dependendo da marca que vocês vão optar para utilizar, né, mas sempre escolhendo um medicamento de responsabilidade, um medicamento com comprovação científica, para que não afete a saúde do seu animal. A gente também tem os shampoos que vão também não só para pulga e carrapato, mas que vão atuar nessa questão aí da sarna, do ácaro e na qualidade da pele, na qualidade dermatológica desse animal, né? Liberando, né, essa pele de possibilidade de fungo. A gente também tem a malacesiose, que a gente costuma chamar na veterinária. A malacesiose é um fungo que acomete na dermatite do animal, normalmente é uma doença secundária, né?
Você começa com uma lesão ali na pele do animal, e aí ele desenvolve uma doença secundária a partir do fungo, que é a malacesiose. Então tem todo um tratamento que a gente vai fazer um acompanhamento com esse animalzinho. Mas o mais importante de tudo é a prevenção. Controla o seu animal para pulga e carrapato, controla o seu animal com a coleira de proteção para o mosquito, que a gente está indo bem, a gente está indo no caminho certo, ok? Legal, doutor. Quais são os sinais assim, de que seu pet pode estar doente e precisa de atenção veterinária? Porque carrapato, pulga, às vezes também traz certas doenças que a gente precisa ter ali aquele cuidado, fazer um exame de sangue no pet. Então, assim, quais são os sinais de que o pet precisa de uma atenção veterinária ali naquele momento? Vamos lá. Você lidar com seu pet todos os dias, né? Ele mudou o comportamento. É um sinal. Você leva ele 3 vezes para passear. Aí ele fez umas fezes amolecidas. Também é um sinal. Ah, é grave? Não sei. Cabe avaliar? Cabe avaliar. Você, de repente, chegou em casa e a sua casa tem 2 vômitos na sala enquanto você foi ao mercado e aí retornou, o seu cãozinho fez 2 vômitos. Ou o seu gatinho não está comendo, ficou inapetente, parou de comer de uma hora para outra. Será que está acontecendo alguma coisa? Mas ele está mostrando para você que ele está mudando o comportamento dele. Então, a menor modificação de comportamento pode ser um sinal clínico. É importante avaliar. E aí, normalmente, quando a gente tem esse acompanhamento com o veterinário de confiança, manda uma mensagem para o seu veterinário, marca uma consulta com ele, comparece lá na consulta de revisão e vamos entender o que está acontecendo. Por que esse gatinho parou de comer? Será que ele parou de comer porque ele está com algum problema de estresse no domicílio? Alguma modificação que você fez? O gato ele é muito ligado ao ambiente, por exemplo. A gente enriquece o ambiente para que ele tenha uma vida mais saudável e mais qualitativa. Aí você está trazendo essa vida de qualidade para esse gato. Você está desenvolvendo um ambiente aí, né, propício para que ele não desenvolva estresse. Sim. E aí, do nada, ele para de comer. O que você está fazendo errado? É bom, é um sinal, e aí é bom a gente consultar um especialista para verificar o que está acontecendo. Entendi. E qual é a importância da esterilização ou castração e quando é apropriado? Então, a importância da esterilização, que é a castração, ela é absurda, né? Hoje, infelizmente, a gente tem uma cultura ainda muito assídua do abandono. Sim. E o abandono é muito triste, né? O gato, por exemplo, ele se reproduz com muita facilidade, rápido, e ele se adapta ao ambiente, né, o ambiente externo e faz essa reprodução. E aí é o ideal que a gente tenha consciência que abandono é crime, tá? Sim. Como maus tratos também é crime, e para ter um manejo correto, a gente precisa castrar o animal. Eu costumo dizer nas minhas consultas que animal que reproduz é animal de produção. O que é um animal de produção? É um animal que reproduz a raça de um canil responsável, que toma todas as medidas preventivas e todas as medidas necessárias para reproduzir e desenvolver uma raça com qualidade. O nosso pet que vive dentro de casa não é um animal de reprodução. O nosso pet é um animal de companhia. E a partir daí tem que estar no seu cronograma a castração do seu animal. E aí, estudos dizem que o momento ideal para castrar o seu animalzinho é depois que ele desenvolve, né, os hormônios reprodutivos, que aí é quando ele atinge a puberdade, que normalmente acontece em cães e gatos a partir de 6 meses, 8 meses. Vai depender da raça, vai depender do porte e vai depender do animal. A gente tem algumas modificações, tá? Entendi. Doutor, voltando àquele fato do resgate da rua, né? Eu acabei de resgatar a gatinha, então, assim, eu imagino que ela esteja já com uns 3, 4 meses. Mas aí tem aquela possibilidade da gente não ter a ideia de quantos meses aquele filhote ele tá. Se ele já está próximo de 8 meses, se ele ainda está com 6, 5 meses. O veterinário, ele consegue ter uma ideia mais ou menos dos meses que aquele animal tá, ou pede para esperar mais um pouquinho para poder fazer a castração? Então, a gente só não vai conseguir acertar a data de nascimento, né? Sim. Tipo, 8 de agosto
mas a gente vai ter aí um parâmetro de mais ou menos, se está entre 3 e 5 meses, né? A gente consegue ter um parâmetro assim através da dentição e outras características físicas do animal e também na avaliação morfológica de alguns órgãos pela ultrassonografia a gente consegue mais ou menos entender como é que está isso. Uhum, tá certo. A Débora fez uma pergunta que eu acho que vai entrar um pouquinho aqui nas próximas perguntas que eu tenho também. É verdade que nem todos os cachorros ficam bem sozinhos ou todos são adaptáveis? Então, todos são adaptáveis em termos, né? Tem animais que realmente não reagem à falta da companhia do seu dono. A gente teve um problema na pandemia enorme para os pets, que foi o home office. O home Sim. office mudou completamente a rotina dos pets, né? Quem tem pet desde antes da pandemia e possui ele até hoje sabe como é que funcionou isso. Uma vez que você modifica a sua rotina e passa todos os dias dentro de casa, esse pet desenvolve uma dependência emocional, porque ele está te vendo todos os dias e adaptar tudo novamente é um retrabalho quando a gente voltou aí daquele período de home office, certo? O que eu indico, né? Eu indico que vocês, nesse caso, o médico veterinário não é o profissional adequado para fazer esse acompanhamento de rotina. Aí eu acho que cabe um adestrador. A gente pode, de repente, acompanhar esse animal com um adestrador de confiança, até pela indicação do médico veterinário de vocês, e entender o que está gerando toda essa dependência e como vocês podem fazer a modificação com a constância de um profissional acompanhando com vocês. Eu tenho uma cachorrinha e eu acabei precisando também de um adestrador por conta disso da pandemia, né? Ela veio pra gente filhote na pandemia, em 2020 mesmo, ela veio pra gente em agosto. E aí hoje ela não fica sozinha. Ela chora, ela grita, ela baba, ninguém pode sair de casa, porque a gente fica com pena, fica triste daquela forma. E mudou a rotina da gente, porque a gente precisa sempre que tenha alguém em casa para ela não ficar nesse escândalo que ela faz. Porque ela fica desesperada. Parece que a gente não vai voltar nunca mais. Então a gente precisou aí de se adaptar, né? Trazer o adestrador para ela também se adaptar. Não se adaptou completamente, ainda tem algumas sequelazinhas desse trauma, né, que ela tem, do abandono. E aí a gente está tentando levar até hoje para poder ver o que consegue fazer com ela, da melhor forma. A sua só chora, né? Eu tenho clientes que falam muito. Quando chegam, a casa está destruída. Destrói minha casa inteira porque eu tá sentindo minha falta, mas eu não tenho como ficar em casa. Acho que o ideal é a gente começar com passos pequenos, né? Passos pequenos são super importantes. Vai ao mercado, deixa sozinho uma hora para entender como é que é o desenvolvimento desse animal sozinho num curto espaço de tempo. Vai adaptando esse animal e vai incluindo nas maiores rotinas que você pode incluir. Se é um cachorro, vai viajar, tenta ir para um local que você consiga levar esse cachorrinho, né? Vai para casa da família, tenta, né, transitar e para esse cachorro entender, porque quando você vai lá fora na padaria e quando você vai trabalhar, o pet não tem a percepção do tempo que você ficou. Tanto que toda vez que você chega, principalmente quando é cachorro, ele faz uma festa, né? E aí vocês podem fazer, de repente, uma correlação na intimidade do proprietário, né, do responsável do animal, junto com esse pet, também com a alimentação, né? E aí vocês podem, inclusive, introduzir no habitat, né, e na alimentação dele, no manejo adequado da alimentação, esse relacionamento sempre vinculando aí a alimentação, porque o pet também é dependente da gente nessa questão. É verdade. Vamos voltar aqui para a higienização, né? Porque a Lady que fez uma pergunta aqui para gente. Como higienizar o ambiente do cão com parasitose? Então, o parasito, ele vai depositar aí, sendo intestinal, né? Ele vai evacuar e aí os ovos dos parasitos eles vão ficar no ambiente. O ideal é que vocês retirem as fezes e faça, né, com antiparasitário, que é o desinfetante, a ação mecânica. Quintal, por exemplo. Eu vou jogar o desinfetante, vou passar um pano, não, eu vou lavar, vou fazer a ação mecânica, que é o atrito da vassoura ou do escovão.
na região onde o pet faz as suas necessidades e vou utilizar, né, um antiparasitário ideal e adequado. O importante é que a gente faça a prevenção. Qual é a prevenção? O remédio de verme precisa estar em dia, o vermífugo ele precisa estar em dia. Né? Não é só a parte do ectoparasito, como a gente falou, a gente precisa também cuidar aí dessa parte das possibilidades dos vermes que ficam dentro do organismo do animalzinho. Ok? Legal. Então vamos lá. Quais são, assim. Deixa só um minutinho, peraí. A gente está indo já para o final da live, na verdade, né? Eu acho que se o pessoal tiver aí alguma pergunta, pode mandar, tá? Que a gente vai tentar responder. A gente não vai finalizar sem responder todo mundo. E vamos lá, então. Como você socializa seu pet com outras pessoas e animais? Para prevenir problemas comportamentais, né? Novamente, a gente vai para a parte da constância, tá? E eu tenho um pet, levo ele a cada 30 dias no parcão, vai acostumar não, meu amigo. Tem que ter a rotina, tá? E o mais importante de tudo, antes de socializar, principalmente se for filhote, tem que completar o ciclo de vacinação. Uhum. A imunização dos animais, o único profissional que é habilitado e competente para fazer isso é um médico veterinário. Então, assim, é super importante que vocês acompanhem toda essa imunização, né, dos animaizinhos, junto com o seu veterinário de confiança, e depois do tempo da imunização completa, começar a introduzir numa rotina contínua, né, para pessoas, animais, crianças, ambientando aí, né, em diferentes perfis familiares, de repente. Tem gente que tem cachorro e tem gato, ou tem gato e introduz um cachorro no ambiente do gato, ou vice-versa. Isso tudo aí é possível? É possível, mas precisa ter uma constância, precisa ter aí todo um cronograma de habitação, né, para que eles consigam entender a necessidade de conviverem juntos. Ok? A gente volta até para aquela parte lá da adaptação, de quando o pet está chegando, porque a minha gatinha ficou por 2 semanas escondida embaixo do sofá. E aí eu fui tentando trazer formas que ela relaxasse mais, se sentisse mais tranquila para poder estar se adaptando a gente, né? E a gente a ela, porque hoje em dia ela anda atrás de mim sem parar, né? Eu tenho que olhar para não atropelar ela. Mas ela ficou durante 15 dias embaixo do meu sofá, ela não saía. E aí ela só saía à noite, quando ela via a gente, ela corria de volta para debaixo do né? sofá. Sair à noite para Só comer. saía para comer. O gato ele tem realmente esse perfil, né, diferente do cão. O gato ele é um animal sociável desde que ele tenha um ambiente que ele esteja adaptado, que ele se sinta confortável, né? Existem gatos que são extremamente sociáveis, que você vai conseguir pegar, mexer. E existem gatos que têm as suas particularidades e não gostam que façam carinho na barriga. Que quando, por exemplo, às vezes você tem um gatinho e o gato vive super bem com você na sua casa. Se receber uma visita, o gato some. Sim. É característico do gato, né, é se preservar no ambiente dele. Até a gente orienta aos donos dos felinos as caixinhas de areia, né, serem em locais mais preservados. Existem aquelas caixinhas de areia que tem uma capinha em cima, tipo um banheirinho que deixa ele mais confortável, principalmente porque o gato precisa urinar com frequência e se hidratar com frequência, machos principalmente, por causa da questão renal. Então, assim, a gente tem que ter todo esse cuidado do ambiente, né, para que ele se adapte e fique ali de forma adequada. É por isso que normalmente eu falo assim nas consultas, minha gatinha tá tão sozinha, meu gatinho tá tão sozinho, eu vou pegar outro. O pegar outro é um estresse absurdo para o seu gato que está já no seu ambiente adaptado. Você vai precisar passar por todo esse período de adaptação. E uma coisa que as pessoas acham, né, tá sozinho, tá sentindo falta de um outro bichinho. Não necessariamente. O gato vive muito bem sozinho, tá? O gato, ele vive muito bem sozinho no ambiente, ele é realmente um animal sozinho, né? Vide a natureza, nos felinos grandes, por exemplo, acho que eu costumo dizer que o único felino grande porte que vive aí em Alcateia é o leão, né? Sim. E o gato vive muito bem sozinho. O cachorro, né, vive na Alcateia de Lobos e tal, e aí vem na mesma progressão que a gente coloca nessa situação de adaptar um animal no mesmo ambiente. Mas gato pode
Aí você pensa assim, eu vou introduzir um gato para fazer companhia em outro. Aí você introduz um problema e aí tem dois problemas. É verdade. Eu tô vindo agora de uma diferença, né, de cão para gato, porque eu tinha minha cachorrinha e agora eu tenho a minha gatinha. E eu vejo que é completamente diferente a adaptação. O cachorro, ele te recebe, ele tá sempre animado, ele quer brincar com você. E eu reparo que ela já brinca muito sozinha. Eu jogo lá a bolinha, ela não interage. Agora eu deixo a bolinha ali, ela vai lá e brinca sozinha com a bolinha. O gato, ele E é muito independente, né? essa brincadeira é super. Ela entende que essa brincadeira é super importante para o desenvolvimento dela, né? Porque qual é Sim. o entendimento natural do gato? Eu preciso caçar. E quando ele está brincando com aquela bolinha, ele está tipo treinando, né? Caçar se for necessário para ele se manter vivo. E aí precisa aí entender qual brinquedinho você vai adaptar. Tem que ter cuidado com o brinquedinho, tem que ter cuidado com linha, principalmente, porque gato tem uma predisposição para objeto linear que pode fazer corpo estranho no corpo do bichinho, então tem que ter muito cuidado com o que você oferece de petisco e com brinquedo, para não ter um problema aí maior com algum incidente que possa ocorrer. Sim. A Bel Salim fez uma pergunta aqui pra gente e que também é uma dúvida minha porque eu tô na mesma situação. Vou me mudar. Tenho que fazer adaptação para a nova casa? Tem que fazer adaptação para a nova casa. Já tem que começar aí colocando a caixinha de transporte, isso é uma dica não só para se mudar, tá? É uma dica para quem tem gato. Deixe a caixinha de transporte como se fosse parte do ambiente. Não criem um terror no gatinho de vocês para colocar o gato na caixa de transporte. Por quê? Quando precisar levar o gato no veterinário, onde ele vai? Na caixa de transporte. Então, o ideal é já deixar essa caixa de transporte disponível, porque você vai transportar ele por ali. Né? Existem hoje feromônios, né, e materiais que são agradáveis para o gato, que dão uma sensação de bem-estar, que podem ser introduzidos, né, e aí basta consultar o veterinário para saber, né, o seu veterinário para saber qual é a adaptação que você vai fazer com o perfil do seu animal. Mas hoje a gente tem no mercado excelentes produtos que vão te ajudar nessa adaptação, tá? Sim. Então, assim, a caixinha de transporte, ela precisa fazer parte da vida do seu animal. Porque você vai precisar dela se você tem um gato. Muito. Então, ele precisa desenvolver um relacionamento entre o gato e a caixinha, porque até para tirar o gato na consulta é um sufoco. Ele se prende todo nas paredes da caixinha, e aí é óbvio que ele está tentando se proteger, porque ele não está acostumado e ele não vai conseguir sair da caixinha, porque ele não quer sair, tá? Ele se sente protegido ali dentro. Então, é uma dica aí para quem tem gatinho, mexer nessa parte da caixinha e deixar no ambiente para que ele se adapte, ok? Ah, legal. O Rafael Carneiro também fez uma pergunta aqui pra gente. Como fazer para estimular os gatos a beber mais água? Estimular o gato a beber mais água. Eu costumo normalmente prescrever fonte. Fonte é uma saída muito legal. Tem muitos gatinhos que a sua, de repente, pode fazer, mas eu tenho muitos clientes que têm gatinhos que bebem direto na torneira, no tanque, abrem um pouquinho e eles ficam lambendo a água dali. Por que isso? Porque potinhos também, né? Diversos potinhos pela casa. É muito importante que vocês tenham várias fontes de hidratação e várias fontes de hidratação com a água sempre fresquinha e sempre renovada, tá? Então, trocar pelo menos 2 vezes por dia essas águas que estão espalhadas na residência, né? É isso. Eu tenho aqui mais uma pergunta da Bianca Braz. Existe alguma raça de cachorro ideal para quem mora em apartamento? Então, existem as raças de pequeno porte. E aí, quando a gente está num apartamento, eu não posso ter um cachorro de grande porte? Posso. Inclusive, existem cães com uma qualidade de vida muito melhor, né? Cães de grande porte, com a qualidade de vida muito melhor no apartamento do que numa casa que não tem interatividade com o seu responsável. Basta entender não qual é a residência que você reside, e sim qual é o estilo de vida que você vai dar para esse pet. Se eu tenho um Golden, por exemplo, dentro de um apartamento, saio com ele 5 vezes ao dia, né? Eu dou uma Ele pode começar a ficar um pouquinho tranquilo. Eu dou uma qualidade de vida para ele boa, porque eu saio com ele para fazer exercício, eu saio com ele para correr, eu saio com ele para fazer as necessidades fisiológicas, eu introduzo ele na minha rotina de vida.
E aí tudo bem, porque o apartamento é para você vai dormir e viver, né? Mas ele tem uma rotina de vida lá fora. Agora, se eu tenho um Golden, isso aí é uma analogia, tá? Numa casa com um quintal grande e que não tem interatividade, que não enriquece esse ambiente, que não tem atenção do dono, eu vou ter um cãozinho que não tem qualidade de vida. Né? Mas normalmente, o que a gente costuma dizer? Apartamento se adapta muito melhor, obviamente, pela questão da estrutura anatômica com animaizinhos de pequeno porte. Ok? Entendi. Tem a assistente autorizada aqui, que está fazendo uma pergunta. Eu uso erva de gato para adaptar os gatos, está correto? Que é a grama, né? Em pó. Agora eu também tentei usar. Estimula um bem-estar, mas precisa saber a origem, precisa ter um acompanhamento para saber se todo gatinho vai se adaptar ou não, e se vai ter o resultado esperado. Mas sim, estimula um bem-estar, sim. Tá, legal. Deixa eu ver se tem mais aqui. Abel Salim, mistura ração molhada com água, é correto? Correto. É uma possibilidade. Quer ver também? Um sachê de boa qualidade misturado com água é uma forma excelente de conseguir hidratar o seu gatinho que não tem interesse em beber água. Né? Porque quando você mistura o alimento úmido, que é o sachê, e coloca água filtrada, tá, gente? Animal bebe água filtrada, hein? Não bebe água da torneira, não. Animal é como a gente, precisa beber água de qualidade e comer comida de qualidade. Então, você pegou ali o sachê direitinho, misturou, né, com uma quantidade de água potável, filtrada, oferece para esse gatinho, ele vai ter, a palatabilidade vai melhorar e ele vai ter muito mais interesse para interagir com esse alimento. Tá, tem outra pergunta aqui que também é uma dúvida minha, porque o pessoal costuma falar sobre os sachês, algumas pessoas falam mal, outras falam bem, e a pergunta da assistente autorizada é: eu dou sachê todos os dias, posso? Dependendo do sachê, entendendo a procedência, né, e a qualidade desse sachê, sim. Já tem vários estudos que comprovam que a história do sódio, dependendo do sachê, se for de qualidade, acompanhado com nutrólogo, né, e desenvolvido, bem desenvolvido por especialistas, ele não tem problema nenhum. Inclusive, tem alguns gatos que só se adaptam com alimentação molhada, né, que é a alimentação úmida, que é o sachê. E aí, o que a gente precisa fazer? Entender quantos sachês vão ser necessários por dia. Né? Tudo isso tem que acompanhar com o peso do animal, com o manejo desse animal, com o estilo de vida desse animal, se ele faz exercício, se ele não faz exercício. Tanto gato quanto cachorro, a gente tem que entender qual é a fase de vida que ele está, qual é o estilo de vida que ele tem, se ele faz exercício, se ele não faz exercício, porque tudo isso vai interferir na alimentação correta. Sim. A Bel Salim até pediu uma dica aqui sobre um sachê bom, e a assistente até passou para ela o Whiskas, mas o senhor teria algum assim para poder indicar para gente? Então, eu prefiro não opinar, porque aí a gente vai estar falando de alguma marca. Mas Sim. Eu deixo aqui de orientação e dica que vocês perguntem ao veterinário de confiança de vocês qual é o sachê que vocês utilizam normalmente. Ah, legal. Tem a mesma pergunta aqui, da Beck. Então, acho que a gente conseguiu fazer todas as perguntas. Eu adorei a interação de vocês hoje aqui na live. Muitas perguntas, muitos comentários. Acredito até que seja legal a gente trazer o Dr. Ricardo aí para uma próxima live. Né? Já que o pessoal adorou o assunto, teve bastante pergunta. Quem tiver ainda alguma pergunta que não foi feita aqui no momento, pode mandar para a gente aqui no Instagram da CIS, que a gente tenta fazer da melhor forma para o Dr. Ricardo estar respondendo. A gente vai deixar ele como collab aqui, então você pode entrar lá no perfil dele do Instagram, questionar, marcar uma consulta, porque ele faz as consultas domiciliares, então ele pode ir até você, né, doutor Ricardo? Sim. E eu queria muito agradecer o doutor por ter participado aqui com a gente, né? Ter falado sobre as prevenções, os cuidados e todas as dúvidas que todos tiveram. Eu amei estar aqui hoje com você, doutor. Muito obrigada, tá? Obrigado a você. Espero que como eu falei no início, tirar mais dúvidas. Foi um prazer estar com vocês. Espero ter esclarecido um pouquinho aí da rotina desse novo animalzinho que precisa chegar, né? Ter trazido mais alguma informação que vocês, de repente, não tinham conhecimento. E é o que eu costumo dizer para o proprietário, né, para o responsável do animal, a gente não tem obrigação de ter conhecimento e por isso a gente busca uma ajuda técnica para fazer da melhor forma possível para esse novo membro da família.
E isso que é o correto. Quem puder, segue minha página, tá aí, m.v Ricardo Almeida, acompanha meu trabalho. A página começou tem pouquinho tempo, a Sim. gente está desenvolvendo ainda, mas aí eu atendo em domicílio, como a Paola falou, a gente pode estar conversando um pouco mais e vendo um atendimento aí personalizado para o seu animal. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, doutor Ricardo. Muito obrigada a todos que estiveram aqui acompanhando conosco. Foi bem legal estar com vocês mais uma vez e eu espero que vocês tenham gostado e que o doutor Ricardo com certeza possa voltar aqui para ser mais esclarecedor ainda para a gente. É só chamar. Tá? Muito obrigada, gente. Eu adorei. Muito obrigado. Que bom. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite.